apresentar, então eu vou fazer uma apresentação diferente hoje, começando com a nutrição, porque... Então, eu fui estudante de nutrição da Universidade Federal do Paraná, a gente se conheceu no movimento estudantil, eu fui presidente do centro acadêmico, depois eu fui dirigente nacional da ENEM, da executiva, coordenei encontros nacionais, encontros regionais, da nutrição naquela época como estudante. Depois, logo depois de formado, eu entro num grupo de nutricionistas para começar a organizar o sindicato, né? Então, eu vou compor uma das direções do sindicato dos nutricionistas do estado do Paraná. Ao mesmo tempo, naquele período profissionalmente, eu já começo a trabalhar na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, pelo Centro Colaborador, uns conhecem por SECAN, outros por SECANE, de Curitiba, no Paraná, que era responsável pela região sul do Brasil. Depois eu faço residência em saúde da família. Eu também, naquele período que eu fiz a residência em saúde da família, eu fui conselheiro estadual de saúde do estado do Paraná, no Conselho Estadual, representando a categoria de nutrição, que a gente no Paraná teve um momento onde tinha o movimento estudantil, a associação, o sindicato e o conselho, que a gente se encontrava, era tipo um esboço de uma tentativa de um conselho unificado das entidades e do movimento estudantil, que durou uns 2 anos. Então eu representava esse grupo nas conferências e como conselheiro estadual de saúde. Ainda no Paraná, eu fiz uma especialização em segurança alimentar e nutricional e depois eu fui, quando acabei a residência, eu coordenei por 4 anos a atenção primária de saúde no município da região metropolitana de Curitiba, que é o nome é Piraquara, de em torno de 100 mil habitantes. Grande parte da minha experiência prática no dia a dia de uma unidade básica e da gestão municipal foi os 2 anos da residência multiprofissional e os 4 anos como gestor. No final dessa gestão, eu recebo um convite para trabalhar na Política Nacional de Alimentação e Nutrição aqui em Brasília, que é a SEGAN. Em 2008, ainda no final do governo Lula, eu venho para Brasília. Aqui em Brasília, eu faço uma especialização em Política Nacional de Alimentação e Nutrição na Fiocruz, onde eu reencontro vários parceiros do movimento estudantil também. Trabalho por 2 anos na SEGAN e de lá para cá, de 2011, no início do governo Dilma até agora, eu trabalho dentro da alimentação, dentro da atenção primária, né, onde fica também a coordenação a política de alimentação e nutrição. E aqui em Brasília eu fiz mestrado em saúde coletiva. Então eu fiz essa apresentação mais longa. Eu nem gosto de fazer, eu só falo geralmente o meu nome, e que eu me apresento como sanitarista, mas eu fiz para contar essa trajetória, né, acadêmica, política, e gestão municipal, gestão federal, e essa trajetória da alimentação e nutrição também. Interessante que você vive, né, já no Ministério, 2 momentos, né, de PNAM, né? Você vive, com o SEGAN, vocês vivem a maior parte na primeira edição da PNAM, né? Então, muito legal. Quando eu cheguei aqui, em 2008, tinha um grupo dentro da SEGAN que foi responsável por implantar o Bolsa Alimentação, que era responsável pelo ICCN, que era o Incentivo a Carências Nutricionais. E os churrascos era uma delícia, porque eu como estudante de nutrição, desde o primeiro semestre, eu já fazia estágios. Meus estágios sempre foram no campo da nutrição, envolvido em saúde pública, esporte também, eu gostava da parte clínica também, e era muito próximo do debate do CISVAN, né? Que o foco naquele período do governo Fernando Henrique Cardoso, quando eu fiz faculdade, a gente fez faculdade, era a implantação do Bolsa Família, a transição do ICCN, que era a lata de leite, o óleo, para o primeiro cartão, que era o Bolsa Alimentação. E eu estagiei numa UBS acompanhando crianças que recebiam leite e óleo, e quando eu chego no Ministério da Saúde, eu trabalho com pessoas que eu lia, estudava e conhecia à distância, e também colegas do movimento estudantil. Quando eu chego na SEGAN, já tinha um grupo de pessoas, pequeno, mas já eram pessoas do movimento estudantil também, que eu tinha conhecido o movimento estudantil, porque em Brasília, para vocês saberem, 70% da força de trabalho é terceirizada por bolsa, são consultores, bolsistas, etc. Então não é todo mundo é concursado. Então a chance de você trabalhar em Brasília
participando de algum processo seletivo para a Bolsa, e também convidado, a partir da experiência que cada um de vocês vão ter no seu ambiente de trabalho, é grande, porque a substituição de toda essa mão de obra terceirizada por concurso, além de no passado já ser difícil, agora então é muito mais difícil. Então, quando que eu estava falando, eu chego nessa equipe, então, eu chego no momento da PINAM 99, porque se vocês lembram da PINAM, a primeira é de 99. Ela é uma PINAM que ela ainda é escrita por pessoas que também tiveram pé no INAM, né, no Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que foi extinto em 97 pelo governo Fernando Henrique. E elas trabalharam com o Serra no Ministério da Saúde, e aquele grupo do INAM, parte desse grupo vai para dentro do Ministério da Saúde. Então a SEGAM, ela tem uma história ainda ligada àquele período. O que é essa história ligada? É uma memória institucional com pessoas, até hoje tem pessoas ainda desse período, e consegue ter uma memória institucional, histórica, dos vários períodos, onde vai pensar a epidemiologia da fome, da obesidade, da regulamentação dos alimentos, da segurança alimentar, pessoas que participaram de todo esse processo, da criação do CONSEA. Eu mesmo fiz parte de 2 cadernos interessantes de 2002, eu fiz parte da escrita do Fome Zero, de 2002, e eu fiz parte da escrita também do Plano Nacional de Saúde para o governo Lula, em 2001, 2002, que eu era dirigente sindical naquele momento. Com a Albaneide Peixinho, acho que o Marquês também lembra dela, né? A Albaneide Peixinho era uma grande companheira que por muito tempo trabalhou no Fundo Nacional da Educação, né? Implantando a questão da alimentação escolar. Então eu vivi essa época, Marquinhos, dessa transição da PINAM de 99, de uma mudança de perfil, de uma composição diferente dentro do Ministério da Saúde. E em 2010 eu tive uma participação muito orgânica e também, assim, dando opiniões e participando do grupo técnico dentro da SEGAM, que organizou o processo de negociação. Primeiro, o grupo que decidiu, junto com a coordenadora naquele momento, de realizar seminários estaduais por dentro das estruturas dos conselhos estaduais de saúde, não sei se vocês lembram disso. A reforma, o aprimoramento da PINAM em 2000, ele é de 2010, e a PINAM sai em 2011, a PINAM atual, né? Então, naquele período, eu fazia parte da Comissão de Alimentação e Nutrição do Conselho Nacional de Saúde. Essa comissão propôs para o Conselho Nacional, para o plenário, para o pleno do Conselho Nacional de Saúde, a reforma da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, mediante a realização de seminários estaduais de alimentação e nutrição. Então, a gente organizou todo esse processo de estimular os conselhos estaduais politicamente para realizar o seminário, financiamento, né, a gente disponibilizou financiamento através do Ministério da Saúde, né, através da SEGAM, a gente financiou a organização, a estrutura, né? A gente criou um documento base ao modelo, pessoal, de como é feita uma conferência de saúde, né? Então, a gente organizou um documento base, esse documento base era submetido nesses seminários, então tinha um conjunto de convidados, e a nossa equipe ia viajando pelo Brasil também participando desses seminários, e culminou, acho que foi em novembro ou dezembro de 2010, num grande seminário para validar, apresentar, discutir nacionalmente o resultado desses. Eu acredito, eu não tenho esses registros, eu deveria ter, eu procurei hoje, eu não encontrei, e eu acho que foram realizados seminários em todos os estados, naquele período de 2010. Um pouco, assim, de forma resumida, um pouco essa história. Você estava falando você falou da Alba, agora eu estava lembrando de onde que eu conheço a Alba. Eu militei com a Alba na Asbran. A Alba, antes de ir para a FNDE, ela foi presidente da Associação Brasileira de Nutrição. Sim. Estava tentando lembrar. E depois a Alba virou um nome muito conhecido, né? Na época que eu militei com ela, não era tanto. E agora eu tô lembrando, por que eu conheço a Alba? Mas foi da Asbran. Ô Dirceu,
Você separou para beber água. Eu estou aqui, eu vou tentar dar uma provocada aqui. Eu estou olhando, eu peço até desculpas para a turma, gente, porque eu falei para vocês que geralmente de manhã é que eu dou uma passada de olho nas tarefas de vocês. Mas hoje de manhã o reitor me chamou para a reunião do comitê de Covid daqui. E foi pesada, o negócio tá feio aqui, eu disse, o negócio é pressão de tudo que é lado. E aí me ocupou a manhã toda, então eu estou dando uma passada de olho agora. E eu estou percebendo aqui que algumas pessoas aqui escreveram para mim assim, ó, né? Tem uns caras, eu gosto do jeito que eu faço tipo um questionáriozinho para eles, né, Dirceu? E aí tem uns mas o questionário não pode deixar em branco, né? Aí eles já estão aprendendo como que faz para se livrar, para poder mandar o questionário para mim, né? Aí um escreveu aqui, ó, essa é uma das dúvidas que eu vou perguntar para o palestrante da próxima aula. Então tem gente querendo te perguntar coisa aqui. Vocês querem aproveitar e podia ser tá engolindo uma água para já conversar com ele? Eu tenho uma dúvida, não é bem essa daí, Marquinhos, que eu escrevi, não. É você ou deles. Mas é uma outra dúvida. Eu não sei se é uma pergunta, desculpa até se for ignorante no sentido de falta de conhecimento mesmo, mas eu queria saber, assim, antes de começar as explicações, na prática, como que a extinção do Conselho Nacional, ele feriu ou fere, né, as diretrizes do PNAM, em especial aquela 8ª, que fala sobre, deixa eu ler, 8ª não, a 9ª, cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Dirceu, acho que você vai gostar de saber que o Igor é do nosso centro acadêmico, viu? Ok. Então, Igor, a opção, primeiro, né, tem uma opção, tem uma questão que não é uma opção de governo, por exemplo, a participação social para a administração da Política Nacional de Saúde, fazer a gestão, o controle, se dá pelo Conselho Nacional de Saúde. Isso está previsto numa lei federal. O equivalente a uma lei federal, a PNAM, ela não remete a uma lei federal. Ela é uma norma que a gente chama aqui infraconstitucional. Ela é dentro do Ministério da Saúde. A política, ela é uma portaria. Uma portaria, ela pode ser alterada por um gestor novo, uma discussão com atores sociais que entendem que essa portaria tem que ser alterada. Ela tem um trâmite interno no Ministério da Saúde que tem que passar para alguns conselhos, atividades internas, para gerar um consenso entre os atores, né? No caso tanto da política de alimentação quanto da política de atenção básica, tem que necessariamente passar pela comissão tripartite, que é uma tripartite por quê? Porque é o Conselho de Saúde Municipal, os secretários municipais de saúde, o secretário estadual e o Ministério da Saúde. E sem uma polêmica em relação a aprovar ou não no Conselho Nacional de Saúde. Eu entendo que as políticas, as macropolíticas, elas devem ser aprovadas sim com a participação social e no Conselho Nacional de Saúde. Mas uma regra que está dentro da política, numa portaria, ela não tem força de lei. O que é força de lei, ela tem que ser mudada no Congresso Nacional. Então, se vocês lembram, no começo do governo Bolsonaro, ele ele lançou uma revogação de várias estruturas de participação social. E depois ele teve que voltar atrás, porque ela estava incompatível com a legislação. Então, você não pode, uma lei não pode revogar uma outra lei, né? Que é a lei 8080, que cria a lei 8142, né, do controle social, Conselho Nacional de Saúde. Então ela tinha que ser modificada, tinha que construir maioria no Congresso Nacional para modificar a lei 8142. Né? Eu não posso ter uma outra lei que é incompatível, tanto que juridicamente caiu depois, vários conselhos, semelhantes ao Conselho Nacional de Saúde, continuaram funcionando normalmente, e foi revogada a parte da legislação que naquele momento o governo Bolsonaro fez em 2019, eu acho. Mas grande parte de comissões, o que tinha um caráter
mais frágil, digamos assim, né? Que uma portaria é mais frágil que uma lei, logicamente, né? Foram revogados. Então, o que é o prejuízo? Para mim é o seguinte: qualquer diminuição, tentando responder de outro jeito a tua pergunta, tá? Primeiro eu respondi de como é que funciona a máquina do governo em relação à aprovação e espaços de participação social, especificamente nesse item da política. Mas vamos pensar por outro ponto de vista. Para efeito de construção de política pública, de qualquer âmbito, tá? Pode ser política industrial, para discutir os próximos 30 anos do desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira. Isso vale muito para as políticas sociais. Os países, não é só uma tradição brasileira, não. Europa, Bélgica, Espanha, qualquer país europeu tem forte tradição de criar espaços de participação dos vários segmentos sociais para definir política pública, no geral, e política social em especial. Qualquer diminuição dos espaços de participação social, seja no âmbito do Conselho Local de Saúde, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, chamadas públicas, audiências públicas, pesquisa de satisfação de usuário, não participação da nisso, desde uma caixinha de ouvidoria, lei de acesso à informação, qualquer espaço que diminua, não é um problema só da democracia. Você faz política pública pior. Quanto menos gente você ouvir, né? Mesmo gente assim, segmentos sociais organizados e também o público em geral, a tendência é que a aderência da política, a implantação da política e a efetividade dela seja menor. Isso já está comprovado em dezenas de trabalhos, né? Quanto mais a política é verticalizada, pensada de forma isolada ou para um grupo pequeno, que tem sim força, no momento da correlação de força, ele tem mais força e implanta a política, a tendência é ela ter baixa adesão, porque ela não repercute, tem muita dificuldade de ser entendida pelos entes, porque assim, o Brasil é uma federação. E os entes subnacionais, o município em especial, ele tem muita autonomia. Então, é necessário você ter participação social e cooperação entre os entes. Quanto menos cooperação entre os entes, mais difícil implantar a política. Então, tudo que afeta essa coordenação, cooperação e participação social é ruim para a política pública em qualquer âmbito. Perfeito. Ô, Dirceu, interessante até. Ô, Igor, pode falar, Igor. Não, pode falar. Estava agradecendo só. Perfeita colocação. Foi contemplado. É interessante o Dirceu citar essa questão do fato da PNAN ser uma portaria, né? Porque a gente passa, até é legal vocês saberem disso, a gente passa por uma situação semelhante com a nossa política nacional de assistência estudantil. Hoje, um dos maiores medos que a gente vive dentro de qualquer pró-reitoria de assistência estudantil, e eu acho que é importante vocês, estudantes, saberem, é que a Política Nacional de Assistência Estudantil, ela é ainda um decreto. Tá? A gente tem um projeto de lei tramitando em Câmara de Deputados no Congresso já chega a 5 anos que esse projeto de lei está lá, e ele não é pautado, e a gente o tempo todo fica com bastante medo de simplesmente a assistência estudantil, de uma hora para outra, deixar de se tornar uma responsabilidade governamental, né? E eu lembrei disso, achei importante fazer esse paralelo para vocês. Mas, agora, Dirceu, tem uma coisa que acho que é interessante falar agora, porque mesmo sendo uma portaria do Ministério da Saúde, tendo um caráter de política, e pensar os programas também. Tem um momento que eu queria discutir com vocês, ou a gente pensar em 3 formas de entender a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Entender a política em especial, né, PNAN, entender a agenda da nutrição no país, né, e que às vezes não se expressa na política, ela se expressa em outros documentos, por exemplo, no Guia Alimentar da População Brasileira. E a outra questão são os programas do governo federal, governo estadual, governo municipal. Porque a gente tem uma tendência, até pessoas que há muito tempo discutem política, a misturar o que é política e programa. E só para completar esse primeiro raciocínio, que assim,
quando uma portaria, quando um programa está estabelecido numa portaria que define o financiamento, por exemplo, a forma, o recurso anual disponível, a rúbrica orçamentária e o repasse, se ele é mensal, semestral, quadrimestral, anual, ele gera, para dentro dos instrumentos de gestão da esfera federal, um encadeamento de normas. Por exemplo, quando o Congresso Nacional vai discutir o projeto de lei orçamentária no começo do ano, vai discutir o PPA para 4 anos, vai discutir dentro do Ministério da Saúde o Plano Nacional de Saúde, os indicadores acompanhados na Casa Civil do PPA, os indicadores da execução orçamentária do governo federal. Se você não tem a norma prevista, é quase impossível você entrar dentro dos instrumentos de gestão. A sabedoria está em conseguir aprovar questões normativas que refletem o centro da política, tipo, o que é mais importante para a nutrição no país, eu garantir algum nível de legislação, e a partir dessa discussão eu angariar alianças estratégicas, né, para pressionar os gestores, no caso, por exemplo, se você pega a SEGAM, olha como é que funciona, a SEGAM é uma coordenação dentro de um departamento, então eu tenho que ter a coordenação, a coordenadora, que é a Gisele hoje, ela precisa convencer a diretora dela, que é diretora do Departamento de Promoção da Saúde, a diretora tem que convencer o secretário da SAPS, o secretário da SAPS tem que convencer o secretário executivo tem que colocar no orçamento, senão não entra, e o secretário executivo, junto com o secretário, e depende do funcionamento daquele governo que está em cada momento, você tem que convencer o ministro a fazer isso, porque às vezes não é uma agenda de interesse do ministro, né? Quando você cria alinhamento entre o ministro, secretaria executiva, secretário, diretor, você tem que ter alinhamento de 5, e às vezes, dependendo do programa, o ministro tem que convencer a Casa Civil, que convence o presidente da República, que manda o orçamento para o Congresso Nacional. Então, é um cadeamento e uma disputa de poder o tempo todo, né? Isso se materializa na portaria. Só que eu quero chamar a atenção que a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, parecida com a Política Nacional de Atenção Básica, ela expressa um conjunto de normas mais amplas, diretrizes e princípios organizativos daquele campo. E a maioria das outras normas, que também são portarias, que têm validade equivalente, elas expressam o desenho que eu chamo do programa. É como ele vai funcionar na prática, lá na unidade básica, lá na compra do alimento para alimentação escolar, que é o desenho, que é o programa, né? Como é que funciona o programa, como é a adesão ao programa, como se mantém o programa, como o programa pode ser melhorado, tem que ter formação, capacitação dos profissionais, tem que ter materiais, tem que ter curso com a universidade, tem que ter conselho, não tem que ter, quanto que repassa, o repasse é significativo, não é significativo, vai fazer diferença, não vai, que é o desenho do programa. Então, eu vejo, há muita discussão, às vezes, da política, e pouca discussão dos programas. E os programas, eles materializam, eles dão concretude à política. Se uma política não tem programas, como muitas vezes não tem, ou tem muito poucos, o orçamento é muito limitado, na prática não acontece nada. Só acontece se, outro tema que eu falei para vocês aqui é a agenda. Se a agenda ela é significativa para o país e agrega um conjunto de atores sociais, sindicatos, conselho de classe, entidades, políticos, e outros na sociedade que vão carregando essa agenda na pauta, né? Eu estou falando da agenda, por exemplo, essa agenda do guia da alimentação saudável, vocês sabem a polêmica que deu, né? Que dá até hoje, né? Eu já estou falando demais, eu queria mais que vocês me perguntassem, e outra coisa, Igor e todo mundo aqui, Vivian, Danilo, Isadora, que eu estou vendo aqui, Isabela, Juliana, enfim, façam perguntas também de qualquer ordem, também para curiosidade do dia a dia, do funcionamento da máquina federal, que quando eu estava lá no Marquês, no movimento estudantil, para nós era tão distante estar em Brasília, né? Era tão distante estar na SEGAM, era uma coisa tão difícil, né? E então, fique à vontade. Dirceu, não.
Não, eu acho que até para deixar mais o pessoal mais à vontade, é distante até para mim, tá, gente? Ter o Dirceu, né, que está lá dentro do Ministério da Saúde, podendo dialogar com a gente sobre o PNAM, para mim é um baita aprendizado, né, porque é muito distante, de fato, né, a nossa compreensão de uma política desse nível, né. Inclusive, Dirceu, agora, quando você estava falando de, né, essa diferença, né, da política do programa, né, quer dizer, e aí você fala, né, do estadual e do municipal, né, tem uma coisa que às vezes eu sempre fico tentando para imaginar, para entender a nossa estrutura política administrativa, né, que lógico reflete na saúde. A gente, quanto mais a gente vai para a esfera federal, mais você tem diretrizes, proposições, normatizações, né? Mas a execução, de fato, a coisa acontecendo, ela é no nível municipal, é no nível local, né? É no nível da atenção básica, né? Da atenção primária, né? E aí, quando a gente pensa também, né, você gosta muito, né? Você tem uma clareza muito boa sobre financiamento, né? Quer dizer, o financiamento da PNAM, na verdade, ela vai ser pulverizada em diversas políticas que estão alinhadas com o PNAM, por exemplo, com o PNAE, né? Talvez você pudesse dar uma clareza para a gente disso, porque às vezes as pessoas... Porque outra pergunta também que eu já vi sair em sala de aula, né? Mas quem é o nutricionista aqui da região que trabalha com PNAM? Aí eu paro para pensar, como é que eu vou responder isso? Bom, todos e nenhum. Não é verdade? É difícil você falar assim, não, quem trabalha com PNAM, no máximo está lá no Ministério, mas ao mesmo tempo, se você é nutricionista da merenda escolar, você está trabalhando com PNAM. Todas essas diretrizes são aplicáveis e já estão, talvez, aplicadas em diversas resoluções que a gente tem de FNDE, né? Se você pensar, por exemplo, a gente vai depois discutir com mais calma a PNAE, mas se você pensar a agricultura familiar, né, que hoje se tornou lei, obrigatório de você atrelar isso na merenda escolar, ela está, de certa forma, aqui na PNAM. Né? Queria que você desse uma debulhada nisso, nesse entendimento. Entende? Porque acho que as pessoas, às vezes, eu vejo até confusões desse tipo, até na hora de sermos eleitores. Né? Eu vejo muitas pessoas, nossa, né, o governo federal tal fez nada ou fez demais. Mas, peraí, gente, não era ele que ia fazer ali. Né? Qual que é a alçada? Eu acho talvez uma dúvida que a gente sempre... Qual que é a prática de execução da PNAM em cada uma das suas esferas? Eu acho que isso seria uma coisa que você tem um domínio e poderia passar pessoal. Olha, um debate que aconteceu não na construção da política de 2010, 2011. Ele sempre está presente, esse dilema que tu trouxe agora. Mas ele foi muito mais forte em 99, na construção da primeira política, que foi em 99, e em 97 foi extinto o INAM. Qual que era a polêmica daquela época que vira esse dilema agora do cotidiano aqui? Quando aquele grupo foi formular a política nacional de alimentação e nutrição, pensou o entender o anseio da sociedade brasileira, que envolvia segurança alimentar e nutricional, alimentação e nutrição, a alimentação em todos os âmbitos da esfera nacional, principalmente a esfera pública, ou havia uma necessidade de pensar a política para dentro do Sistema Único de Saúde, para dentro do setor saúde. Aquele grupo em 99, ele toma a decisão de fazer uma política para dentro do setor saúde. E o que eu percebo de lá para cá? Todo mundo que assume a coordenação nacional, ela vai lidar com essa polêmica. Eu devo cuidar das diretrizes clínicas do cuidado da obesidade, numa OBS, cuidar das diretrizes clínicas para a recuperação nutricional, das diretrizes clínicas para a cirurgia bariátrica, o cuidado na atenção especializada, no caso hospitalar, ou eu devo discutir segurança alimentar, combate à fome, reforma agrária, alimentação saudável, alimentação do escolar, regulamentação do consumo do sal, ao modelo que acho que o tema da regulamentação, né, da regulação, ele é fundamental, né?
no mundo todo e no Brasil também. É uma guerra contra a indústria de produção de alimentos, né? Porque é a mesma coisa, acho que um exemplo que é muito fácil entender é o tabagismo, né? Então, você fazer regulação nacional da quantidade de sal, açúcar nos alimentos e a rotulagem dos alimentos, a Segan, por exemplo, ela é muito boa, ela tem um grupo técnico muito forte, que conhece experiências internacionais, que já viajou o Brasil, né, viajou o mundo todo, é referência mundial também no debate, né, aqui na América Latina é o Chile, né, como referência para a questão da rotulagem de alimentos, mas a equipe da Segan, ela tem um histórico e um grupo muito bom, muito qualificado, e produz documentos e faz um debate altamente qualificado, talvez um dos debates mais qualificados entre os países do mundo, e nos fóruns internacionais sobre a necessidade de regular a indústria, né, os alimentos, que é um debate super importante, né, para combater as doenças crônicas, obesidade, doenças crônicas, câncer, etc. Então, esse é um tema super relevante, que a Segan tem uma pauta e um preparo extraordinário nesse debate. Mas falando... Aí tá, então, falando do dilema, né? Se um de vocês aqui vai vir trabalhar aqui em Brasília, ou coordenar uma área dentro da Segan, ou coordenar a Segan, vai lidar com isso o tempo todo. Até onde eu vou, na alimentação e nutrição, na área escolar, segurança alimentar no CONSER, e para onde que eu vou para dentro do SUS, porque o sistema SUS, só na atenção primária, são 700 mil trabalhadores, né? Você tinha, né, no passado, em torno de 6 mil núcleos de apoio à saúde da família. Então, são milhares de nutricionistas que trabalham na estrutura da vigilância alimentar e nutricional, são chamados para implantar programas no combate às doenças crônicas e obesidade. É difícil ter uma prefeitura que não tem pelo menos um nutricionista, a prefeitura pequena, se não tem dezenas de nutricionistas, as prefeituras maiores. Então, você precisa responder, Marquinhos, essa demanda do setor saúde, né? Especificamente no SUS. No SUS, qual é a agenda da nutrição? Né? E cada vez mais eu percebo que a Segan consegue responder nesse âmbito. Ela produz documentos e gera financiamento de programas que eles são específicos para a atenção primária e específicos para dentro do SUS. Né? E, por outro lado, o nutricionista que não é SUS, vamos chamar assim, tá? SUS é o nutricionista que está na Secretaria Municipal de Saúde, trabalhando em qualquer lugar, ou num hospital, ou numa clínica, ou na atenção primária. Esse nutricionista não SUS, ele olha para as diretrizes do Guia Alimentar e olha para as diretrizes da Política Nacional e seus programas para organizar a sua agenda. Então, se eu sou nutricionista da alimentação escolar, eu olho para a produção do Ministério da Saúde e como essa produção reflete meus interesses de organizar a agenda no âmbito local. Né? Um programa que tem alta convergência com saúde da família, que estudos de universidades europeias, inglesas e americanas, e muitas universidades brasileiras, que a união entre o Saúde da Família e o Bolsa Família, que as condicionalidades do programa Bolsa Família, eles são acompanhados, pegando historicamente até hoje. O sistema organizado, toda a discussão intersetorial com o Bolsa Família, dentro do Ministério da Saúde, quem responde oficialmente pelos indicadores, a cobertura das condicionalidades da saúde na atenção primária é a Segan. Então, para vocês terem uma ideia, quando agora tem o prontuário eletrônico da atenção primária, né, o prontuário eletrônico do cidadão, antes dele tinha o Sisvan já informatizado. E o Sisvan que agora ele está interagindo, convergindo para um sistema unificado, né? Mas ele sempre correu em paralelo. E a Segan tem uma equipe lá especificamente que faz isso, há muitos anos já, de forma muito séria, e mostra que quando eu tenho saúde da família e Bolsa Família, a resposta do cuidado em saúde, e também no campo da educação, não só do desenvolvimento social, ele tem maiores resultados, e resultados significativos, né? As crianças estão no tempo certo na escola, reprovam menos, estão na escola e na saúde, a vacinação em cobertura mais alta, etc. Tem maior aderência. Então, um exemplo de uma política unificada, mas em síntese, tá? Quem trabalha no SUS tem que conhecer os programas nacional
estadual e municipal, grande parte dos municípios não tem um programa municipal, né? Porque o programa nacional é um programa tripartite também. Não tem nenhum programa de financiamento federal que não foi feito junto com os secretários municipais de saúde e os secretários estaduais de saúde. E todas as decisões no âmbito do Ministério da Saúde, junto com esses dois órgãos representativos, elas são por consenso, não é por 2-1, é sempre por 3-0. Ah, Disseu, mas depois o cara falou lá que ele é contra. Ele, pode até falar fora que é contra, mas lá dentro ele aprovou. Hoje, todos os programas, pelo menos, eu estou há quase 13 anos no Ministério da Saúde, eu não me lembro de um programa que envolve financiamento de qualquer área da SAPS, que hoje é a Secretaria de Atenção Primária, que foi aprovado sem anuência dos secretários municipais e estaduais de saúde, tá? Por instâncias internas, e quase 90 tantos por cento, pode ser que um ou outro de envergadura menor, com recursos financeiros menores, não passou pela tripartite, senão ele tem que ser aprovado em plenário também, numa reunião ordinária, ao vivo, com ata, etc. Então, em síntese, é isso. A PNAM tem a ideia de organizar o campo da alimentação e nutrição para dentro do sistema público de saúde. E quem não é desse sistema, olha também para essa política como uma referência para os outros campos, né? Interessante, né? Você acabou esbarrando, eu não sei se eu vou voltar em problema antigo, né? Mas você fala um pouco, né? Você volta muito ao SUS. Mas como é que funciona hoje, né? Quando a gente pensa, né? O FNDE que está em outro ministério, ele não está aí na tua casa, né? Então, e aí você tem o FNDE com uma imensa, né? Uma imensa política, um imenso programa, né? De alimentação, que é o BNAE, né? Como que essa... quer dizer, eu acho que talvez até tenha duas vias de resposta, porque eu vou te perguntar, né? Como é que se dá essa interação? Porque, é o que eu estou te falando, quando eu leio o PNAM, eu consigo lê-lo como se eu fosse também um gestor de PNAE, né? Um gestor de merenda escolar, né? O pessoal ainda não viu ainda o que é PNAE, né? O Programa Nacional de Alimentação Escolar. Programa política, disse, peraí, o PNAE é programa, né? O PNAE é um programa. E aí, a minha dúvida, porque eu lembro, por que eu também estou te perguntando isso? Eu lembro daquela iniciativa que nós tivemos de Ministério da Saúde, com o Ministério, na verdade, eu acho que a iniciativa mesmo foi do Ministério do Desenvolvimento Social, e aí nós tivemos a participação da Saúde e, talvez tímida, do Ministério da Educação. Eu não sei por que você não estava nessa, né? Que teve a construção do marco de referência da educação nutricional. Né? Eu lembro da Carol, né? Tá bem de frente nisso. Eu lembro de rever a Carol. Eu acho que a Patrícia, né? Na época era pessoa forte lá dentro do desenvolvimento social. E eu lembro daquelas conversas de vira e mexe, né? Aí as conversas de bastidores de evento, né? De vira e mexe ver alguém da educação, ou principalmente da saúde, do desenvolvimento, falar, nossa, a gente não consegue dialogar bem com o Ministério da Educação. Mas para mim é muito visível que da PNAM, o PNAE se coloca, e o PNAE se coloca. Você acha que isso é mais graças, né? Porque quando eu vejo as resoluções atuais da FNDE e de vários anos que vem, e olho para a PNAM, eu falo, nossa, elas estão juntas. Isso foi mais por atores sociais desse momento histórico que a gente vem vivendo, de articulações que foram feitas para além, ou isso foi realmente institucional? Né? Hoje vocês têm um campo oficial formalizado de conversa sobre essas pautas entre o Ministério da Saúde, da Educação, o desenvolvimento social, acho que é melhor não falar dele agora, né? Então, olha só. Tem um artigo da Patrícia Jaime com a Kelly, que também foi uma companheira nossa no movimento estudantil, que trabalhou na CEGAM um tempo também. É o FAO. Que o tema do artigo é Política de Alimentação e Segurança Alimentar, o diálogo entre elas, tá? Acho que vale a pena a leitura desse artigo. Então, Marquinhos, eu acho que assim, para usar o exemplo aqui, para a gente se entender, eu acho que é a mesma coisa no âmbito municipal.
Essa tua pergunta, ela se encaixa num outro campo de análise, que é construção de política intersetorial. A política intersetorial, ela tem camadas de existência, né? Primeiro, se eu sou um prefeito que determino que as minhas políticas sociais interajam, né? Política de desenvolvimento social, educação e saúde, principalmente, interajam com uma determinação do presidente, do governador ou do prefeito, é uma coisa, tá? Segunda coisa, independente da decisão do dirigente máximo, né? Do alto comando ou de cada ente federal, vai do alinhamento das pessoas que estão diretamente envolvidas naquela política, ou dos ministros, ou dos escalões inferiores, né? Por exemplo, a Albanese também era uma coordenadora, e tinha um orçamento, enquanto que a Patrícia Jaime era uma coordenadora e tinha um orçamento. Eu participei de várias reuniões com a Albanese, né? E também, assim, se eu tenho alinhamento técnico e político, o que eu chamo de alinhamento técnico e político, do jeito de implantar a política e de entender os conceitos de onde eu quero chegar com aquela política, há uma grande tendência que o marco conceitual aproxime os dirigentes, né? Às vezes eles nem se conhecem, né? E eles operam dentro do mesmo marco de entendimento de concepção de política pública, no campo da alimentação, nutrição, segurança alimentar. Então, se você vira lá o coordenador da área de alimentação escolar, e eu estou no Ministério da Saúde, a gente vai designando parte das nossas equipes e nosso esforço de trabalho para interagir. Mas como é que interage? Primeiro que é o seguinte, por isso que eu falo que é política intersetorial. A questão orçamentária, ela é muito mais pressionada pelo fluxo interfederativo de cada setor. Por exemplo, assim, é muito difícil as universidades pressionarem mudança no orçamento do Ministério da Saúde. Eles vão pressionar muito mais no MEC, né? Isso se dá em todos os âmbitos. Quando eu entro para um debate intersetorial, eu já entro com o meu orçamento, minha política e meu programa. E aonde eu tenho interconexão para potencializar um ou outro, né? Porque é muito ruim o Ministério falar que a compra de aquisição de alimentos da pequena agricultura é irrelevante. Na verdade, se eu tenho o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, talvez seja muito mais relevante para colocar em prática e dar volume a esse programa do que o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai dizer assim, claro, alimentação saudável para uma criança, o guia já expressa o alimento in natura como chave para uma alimentação saudável, uma alimentação com relações culturais e sociais diferente da uma alimentação de ultraprocessado. Então, quais são os parceiros estratégicos, né? Então, vai da decisão política macro, vai da decisão política dos dirigentes nos vários escalões, desde o principal escalão, que é o Ministério da Saúde, até nos escalões inferiores, e até dos técnicos, tá? Tem muito programa que tem uma ótima inter-relação com conteúdos e que se retroalimentam, porque os técnicos se conhecem, têm uma boa relação, estabelecem pesquisa em conjunto com as universidades, estabelece parcerias para formação e produção de materiais em conjunto. Por exemplo, a gente chegou a produzir materiais em conjunto com o Ministério da Educação, né? Por exemplo, se eu relação com outro setor, e esse setor ele disponibiliza para mim um documento técnico relevante da área para eu opinar sobre ele, e o resultado final desse documento ser uma convergência dos interesses, é excelente, né? E a outra camada é a camada oficial, né? A Kaizen, Consea, Conselho, comissões, onde é obrigatório você apresentar as políticas naquele lugar. É tripartite, é bipartite, o Conselho Municipal de Saúde, aonde obrigatoriamente você apresenta o desenho da política lá e o orçamento. Então, acho que para mim são três camadas. A camada política, o programa de governo, a outra é a camada institucional, que é política de Estado, né, que está previsto, e a gente não pode deixar de colocar na nossa análise, no campo de análise, que as relações pessoais, não falo relação pessoal de forma pejorativa, tá? O entendimento sobre a política, determinada política pública, ela também pode estabelecer parcerias estratégicas. Mas volto a dizer, a confluência de orçamentos entre ministérios é muito baixa, tá?
Quem define o número de bolsas de residência médica é o MEC, mas o Ministério da Saúde influencia. Hoje o Ministério da Saúde, enfim, tem incentivos para residência, né, como tinha também no passado. Então, a questão orçamentária e de execução ela é muito particular a cada ministério. É difícil, eu nunca vi essa mistura de rúbrica orçamentária. Mas potencializar por concepção, produção de documentos e capacitação e indicadores, indicador também de acompanhamento. O Bolsa Família, a condicionalidade do Bolsa Família é um indicador de acompanhamento, de monitoramento de um programa importante, né, de transferência, o mais importante de transferência de renda que o país tem, e do mundo, né, o Bolsa Família é um dos maiores programas do mundo de transferência de renda, né. Tem países aí que fala muito, mas você pega os dados, 500 mil pessoas, nossa, 44 milhões. Então, ele é um programa eu chamaria de intensa relação de ministérios para o acompanhamento das condicionalidades, porque tem a condicionalidade da educação, da saúde e da assistência social. Né? É verdade. Dirceu, você citou um artigo da Patrícia e da Kelly. Eu não peguei o... Vou falar aqui. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição e seu diálogo com a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É um artigo da Kelly Poliana, né, e a Patrícia Jaime, deixa eu ver quando é que eles escreveram, 2014. A Kelly fez o doutorado em NASF, até ela me entrevistou, e a Patrícia Jaime, uma super companheira, teve uma passagem sensacional aqui no Ministério também. Fez um trabalho excelente. E foi no período da Patrícia que foi lançado, né, o guia. Deu uma certa polêmica entre até o grupo de nutricionistas e tal, mas eu acho que foi uma baita de uma vitória o lançamento do guia e tá aí até hoje, né? Também acho. Tentaram mudar ele em 2019, 2020, mas não conseguiram. Eu acho que até pelo incômodo, né, que ele causa, ele já é uma vitória, né? Acho que a maior vitória dele é o incômodo que ele causa. Agora a Nestlé ajudou, né? 60% do que faz é ultraprocessado, não é saudável, então até a Nestlé ajudou a manter o guia, né? Porque antes ela não falava isso, agora fala. Foi interessante. Aqui na Unifal, né, recentemente, quando começou acho que foi no ano passado, né, esse debate de algumas tentativas de desmerecimento do guia, né, o centro acadêmico, falo nosso, né, até hoje, né, nosso centro acadêmico daqui teve uma iniciativa de fazer eventos, chamar as pessoas para debater sobre guia e numa exposição muito mais clara entre os estudantes de defesa do guia do que entre meus próprios colegas. Né? E aí foi um enfrentamento também bem interessante que aconteceu aqui do nosso CA. Acho que muito importante. Ô, Dirceu, deixa eu te falar. Ih, caramba, agora fritou. Aqui. Tá tocando a campainha. O meu filho tá em aula, só eu com ele. Eu vou te deixar só uma outra dúvida que vocês já me responderam, que eu gostei muito. Eu quero combinar com vocês aqui. Façam perguntas aqui no chat. Isso também, o pessoal tá liberado. Mas se não tiver, eu vou te deixar um assunto legal. Façam qualquer pergunta sobre cor. Perdão. Eu vou ter que ir lá. Aqui. 5 minutos. Nem isso, só para receber. Encomenda, eu tenho que ir lá. Desculpa. Coisas do trabalho remoto. Tá bom, tá tudo bem. Vai falando com o pessoal aí. Tá tudo bem. Dirceu, boa tarde. Aqui é Giovana, tudo bem? Boa tarde. Eu tenho uma dúvida que até foi um dos pontos que o Marquinhos deixou no questionário para a gente. E como você está inserido, né, em todo esse contexto aí da PNAM, eu gostaria de saber se você poderia pontuar alguma crítica ou alguma fragilidade que, porventura, a política pode apresentar. Então, Giovana, pensando a questão macro, eu acho que é sempre uma necessidade de aumentar o orçamento da política da SEGAM para aumentar o repasse
e os programas para implantação no âmbito municipal. Eu vejo que é um tema, né? Eu vejo, não, todos nós vemos que é um tema super importante. É um tema que permeia todo o processo, né? Condiciona o processo de saúde e adoecimento. Então, uma crítica, né? É uma constatação e uma necessidade de aumento do orçamento federal. A outra questão, eu acho que envolve aumentar a produção tanto de programas ou estratégias para orientar muito mais o processo de trabalho do nutricionista no âmbito municipal. Eu acho que a PNAM já tenta fazer isso, alguns programas, tem um programa específico de transferência de recursos. Está sendo agora discutido, até fiz parte um pouco dessa discussão, para a discussão de indicadores de acompanhamento, monitoramento do trabalho das equipes de saúde da família, do nutricionista, para o enfrentamento da obesidade. Então, talvez, ao longo do tempo, eu acho que falta, talvez, gerar uma inteligência que eu chamo a pensar a academia, as várias universidades, pesquisadores, os gestores municipais, estaduais e governo federal, junto com a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, entender o que está acontecendo e elaborar um programa específico para enfrentamento da obesidade ou para enfrentamento das doenças crônicas, obesidade, e agora a questão também, né, da desnutrição, mas que a alimentação e nutrição esteja mais presente no dia a dia das equipes dentro do SUS, sabe, das equipes de saúde da família e dentro da gestão municipal. Eu acho que talvez seja uma fragilidade ou talvez uma necessidade histórica que ela vem se acumulando, cada vez vai melhorando um pouco. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez podia ser aprimorado, mas nada, né, é fácil fazer nesse momento. Nesse momento é um momento de grande dificuldade de produzir essa cooperação, essa produção, né, como vocês estão vendo em todas as políticas, especificamente nessa. Mas eu acho que assim, falando rapidamente, eu acho que a questão macro é orçamentária e uma questão de programas é como materializa, como os nutricionistas da gestão se aproximam do nutricionista que está lá no dia a dia do trabalho dentro do hospital, dentro de uma UBS, dentro do SUS, e como ele produz ferramentas para o trabalho, orientações clínicas e orientações sobre o trabalho dentro de uma unidade básica de saúde. É uma demanda antiga, que vem de todas as formas aqui e tal. Me parece que é uma necessidade. Entendi, muito obrigada. Legal. Eu saí da sala e o pessoal começou a conversar contigo, Dirceu. Então, eu não entendi que você não deixa ninguém falar, né, Marquinhos? Está fazendo uma observação, eu não entendi aqui. Tomara como ponto de partida. Não, foi um complemento da pergunta da Giovana que o Marquinhos colocou para a gente no questionário, que até tive dificuldade de responder. A crítica tomando como ponto de partida esses temas que ele colocou aí. Uma coisa, Igor e Giovana, para vocês entenderem também. Porque aqui vocês colocaram um conjunto de coisas, né? Industrialização de alimentos, transgênicos, publicidade, agroecologia, agricultura orgânica, alimentos funcionais, antropologia, etc. Você chama atenção para uma coisa mais banal, assim. Não pense que o Ministério da Saúde tem centenas de funcionários fazendo isso, tá? Isso é para todas as políticas. Então, os grupos que trabalham são grupos pequenos, né? São grupos pequenos, com orçamento pequeno. Isso não é uma realidade da SEGAM, né? Tem uma falácia na sociedade brasileira do inchaço da máquina pública e dos altos salários do funcionalismo público, da inoperância, etc. Se construiu uma coisa em relação a isso. Mas quando você pega os números mesmo, de quantos que recebem salário mais alto, quantos são, mas números oficiais, tá? Imposto de renda, pesquisas do IBGE, IPEA,
mostra que a gente tem um corpo de servidores abaixo dos padrões internacionais, os salários estão dentro ou abaixo dos padrões internacionais, e para conseguir equacionar, enfrentar, produzir uma agenda desses temas todos aqui, a Segan não é mais do que nós aqui, tá? Seríamos nós aqui. Ela não é muito maior que isso, não. São em torno de 25 funcionários, 30, depende do momento, entra gente, sai gente. E gente que tem uma parte que sempre está entrando, jovem, outra parte que tem experiência, outra parte que está aprendendo também. Então, assim, isso infelizmente, a estabilidade na política pública, isso é de anos, tá? Um corpo estável ao longo do tempo, que isso é uma prerrogativa de implantação de política no mundo todo também, né? Para você ter efeito nas políticas de diminuir morte no trânsito, você tem que ter departamentos, instrumentos de gestão, equipes que testam programas, estratégias ao longo de anos. Né? Então, a gente tem um problema no funcionamento da máquina brasileira, que é essa instabilidade, muita mudança. Eu falo de mim aqui, Marquinhos, agora talvez eu erre na conta aqui, mas eu acho que eu já tive direto, em 12 anos, eu já tive 16 chefes, e eu também já fui chefe algumas vezes, e eu já passaram 9 ministros. É uma rotatividade, gente, muito alta, e também de funcionários. Então, assim, para você bancar uma agenda complexa como essa, ó, discutir o transgênico, discutir industrialização, publicidade de alimento, agricultura, você tem que, além de ter um corpo técnico muito coeso, capacitado, ajudar ele a se capacitar, você precisa ter relação estratégica com um conjunto de universidades, com um conjunto de pesquisadores, com um conjunto de entidades públicas e privadas. Você tem que ter muita habilidade, né, de gestão. A gestão é muito complexa para dar conta de um grupo pequeno. Você tem 5.570 municípios onde é que você faz política, você tem 44 mil unidades básicas de saúde, você tem 8 mil hospitais, né? Só na atenção primária você tem 700 mil trabalhadores. Ah, vou capacitar os trabalhadores. Aí é quanto? Quanto que custa capacitar 700 mil pessoas? Com qual carga horária? Com qual documento? Com qual universidade? Com qual dinheiro? Né? Ah, eu discuti publicidade de alimentos nessa pauta de regulação. Ela é uma pauta de âmbito internacional duríssima para discutir, né? Você envolve o Congresso, envolve o Judiciário, se envolve lobby, né? Vários campos legítimos e não legítimos operando o tempo todo. Para você discutir essas políticas é de uma complexidade gigantesca. Então, assim, para a Segan, dentro da estrutura do Ministério da Saúde, qualquer outro lugar, eu não estou falando só da Segan, eu só queria chamar a atenção para vocês, porque às vezes, agora eu estou saindo, né, eu falei no começo, eu estou saindo do Ministério da Saúde de Brasília, eu estou indo trabalhar no Ministério da Saúde em João Pessoa, tá? Quando eu fiz a transição para minha chefe, né, das coisas que eu estava fazendo, eu tinha 15 agendas que eu era responsável, ou sozinho, ou em parceria, com 2 ou 3 pessoas. E temas absolutamente abrangentes, desde ser responsável para a coordenação de um curso de gerente de UBS, com a Universidade Federal Fluminense, desde de acompanhar um programa super estratégico, desde acompanhar o orçamento, plano de não sei, eram 15 agendas. Eu sou uma pessoa, e meus colegas estão uma equipe, né? Eu penso muito sobre essa capacidade ou incapacidade da gestão pública, porque você tem que ter equipes preparadas com tempo, dedicação exclusiva para alguns programas. Então, é super importante que vocês estão colocando aqui, mas eu quero chamar a atenção para a extrema complexidade que é fazer a gestão pública, a habilidade necessária para o gestor, uma gestora pública, administrar a Segan, por exemplo, e construir um conjunto de parcerias aonde vão, ao longo do tempo, colocando camadas de profundidade, sabedoria, novas pesquisas, novos estudos, vencer argumentos antigos, colocar novos argumentos, vencer desafios, etc., ao longo do tempo, porque é uma pauta muito complexa. Ô, Dirceu. Ô, gente, não, deixa eu deixar o pessoal
Agora que vocês embalaram aí, Giovana participou. Vamos lá, gente. Vocês já entenderam o tamanho do cara que está aqui com a gente, né? Então, vale a pena demais perguntar aí, entender. Odisseu, então deixa eu te pedir aqui uma coisa de ordem bem prática, porque eu já fiz essa pergunta, não sei se foi para você, eu acho que você foi conversando com a Carol, que eu achei bem legal assim, a resposta. Você estava até falando da equipe, né, do Segan, e assim, eu acho que é uma coisa que é unânime, o quanto que o produto final, né, que mais pelo menos tem penetração na população, de você, né, o produto final de vocês que mais tem penetração na população, mais que a população mais percebe, né, que vocês estão ali, são os textos que vocês produzem, né? Quer dizer, quando a gente pega, né, o livreto da PNAM, né, eu lembro que eu fui uma das primeiras pessoas a ganhar um livro da PNAM, né, que você me deu, não está aqui, está lá na Unifal, na minha sala, né, que eu sempre, quando eu dou aula presencial, eu sempre levo, está aqui, ó, Dirceu me deu, né? Deu para mim e para o Simon, né? E na hora que chegou aqui, eu falei, Simon, tu dá aula de terapia, cara, isso aqui é meu. Isso aqui é meu e acabou. Mas, enfim, e aí, quer dizer, quando você pega o texto da PNAM, ele é um texto mais duro, né? Mais duro do ponto de vista técnico, né? Quer dizer, ele é um texto voltado principalmente para profissionais de saúde, para gestores, né? Então, ele é um texto que de fato não é qualquer pessoa, né, da sociedade que vai ler com facilidade. Mas aí você pega o guia. Pô, o guia, né, qualquer criança lê. Né, ele tem uma escrita que consegue atingir, né, os seus objetivos com qualquer pessoa. Né? E aí você pega outros cadernos técnicos. Né? Enfim, uma coisa que é muito notória é a qualidade do texto. Né? Que é esse cuidado, né, que aí, até sob o ponto de vista de análise literária, vou usar de falar, porque eu de curioso aqui, eu fiz 2 anos de letras, né, então é impressionante o quanto que vocês são capazes de produzir textos. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque vocês têm uma estrutura voltada para isso, né, quer dizer, porque assim, a gente se espanta quando a gente pensa assim, bom, eu como nutricionista eu não sou capaz de escrever aquele texto. É um espanto, às vezes, né? Pô, eu não sei escrever aquilo, eu não saberia chegar àquilo. E vocês têm uma estrutura disso aí bem interessante, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que é uma dúvida. Legal. Tem uma coisa bem legal. Primeiro que eu botei o link aqui das publicações do Ministério, que um tempo atrás foi definido não fazer mais por coordenação. Então você tem que procurar no meio das publicações as publicações do campo da alimentação e nutrição. Vale muito a pena, e vocês podem perceber que talvez a alimentação e nutrição, a Segan, supera todas as outras áreas, pelo menos a Secretaria da Atenção Primária e do DAB, que era o Departamento da Atenção Primária. Eu acho que supera com folga a produção de documentos. Tá? Mas por que isso, né? Primeiro tem uma coisa assim. Vou falar várias coisas, tá? Primeiro que, quando eu cheguei para trabalhar na Segan, eu era o único da equipe que tinha experiência no dia a dia do serviço, da gestão. A Segan tem uma tradição de ter muita gente da academia. Não, acho que a grande maioria... O povo que atrapalha. Então, assim, tem sempre... Eu acho que, assim, é muito importante, quando vocês tiverem um cargo de direção, vocês mesclarem tudo que vocês puderem. Pessoas de várias experiências, de várias idades, de vários locais, de várias regiões do país, de tudo que vocês puderem fazer. Eu acho que é super importante ter uma diversidade. Isso é um exemplo menor que eu estou dando, tá? Mas, primeiro, Marquinhos, também assim, essa produção de documentos, ela é feita por muitas mãos, tá? Muitas pessoas se envolvem. São muitas mãos fazendo documento. Porque o Ministério tem uma coisa, cara, que é o seguinte: se hoje eu quero... Vamos dizer que eu li um artigo seu, eu nem te conhecia, e o artigo é excelente.
sobre um tema. E eu estou precisando discutir esse tema, produzir qualquer coisa, uma portaria, um programa, um documento, não sei o quê. Eu entro em contato contigo, ou você escreve em parceria comigo, e você sai como autor do documento, junto comigo, ou eu contrato por consultoria. A Cegan tem uma trajetória onde é que ela tem muita habilidade nessa produção de documentos. Ela tem uma rede de colaboradores e ela usa com muita habilidade e com muita sabedoria essa relação que tem. Porque assim, um documento ele vai e volta muitas vezes. Vou dar um exemplo durante a pandemia, né? Eu mesmo. Eu lia um artigo sobre o papel da atenção primária na pandemia, eu ligava para o autor e conversava com ele para ter mais detalhes do artigo. Porque eu estava escrevendo coisas do papel da atenção básica na pandemia no Brasil. E você pode contratar, a gente tem uma rede de pessoas e recursos disponíveis, e são contratos com valores altos ou baixos, ou contratar a universidade, né? Ou você contrata um consultor e você vai produzindo em parceria. Em parceria, esse documento ele vai e volta muitas vezes. Então, a equipe técnica da Cegan e do Ministério, ela tem muita habilidade, porque ela já fez muitos documentos, muitos, mas ela também contrata o que ela tem de melhor da inteligência no Brasil. Coisa que a gestão municipal e estadual não tem muita tradição de fazer isso. No governo federal tem recursos disponíveis e você contrata muita gente para entregar produtos, que eu chamo um documento, tá? E, por exemplo, eu tenho coisas que eu escrevi da PNAM. Aquele capítulo da Força de Trabalho, eu escrevi muito daquele capítulo. Eu fui o coordenador naquele momento, eu já nem estava mais. Eu tenho uma ótima relação com a Cegan até hoje, tanto que faz pouco tempo eu estava discutindo indicadores com eles. Eles sempre me chamam para discutir alguma coisa e tal. Tem uma ótima relação lá. Então tem muita tradição lá. Tem na página do Ministério um relatório que a Cegan, acho que é uma das poucas coordenações que faz, um relatório de gestão do que ela fez no último ano e nos últimos 4 anos. É uma tradição que eles têm. E quando eu assumi outras coordenações dentro, no passado, eu imitei a Cegan e fiz relatórios do lugar que eu trabalhava também. Relatórios anuais. Então, para responder a tua questão, o governo federal ele pode contratar no Brasil e fora do Brasil. Ele pode fazer oficinas, pode contratar, pode colocar a pessoa como autora. E tem muita gente fazendo isso com habilidade há muito tempo. E a Cegan, só que aí tem uma crítica, né? Esse é o lado positivo. A crítica é o seguinte: o documento do Ministério da Saúde, um protocolo, vamos pegar um protocolo. Ele tem isso é no Brasil, em qualquer lugar, tá? Um efeito, ele tá lá no site, bonito, bem escrito, etc, tá lá. Outra coisa, qual é a leitura que o trabalhador, o nutricionista lá da ponta da cidade, né? Tanto de uma cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, como uma cidades médias e pequenas, qual é a tradução que ele vai fazer, né? Qual a leitura dele, o que ele vai colocar em prática na hora que ele tem que organizar uma ação dentro do serviço público. Então, eu preciso desencadear outras atividades que dão sustentação à implantação prática. Quais são as outras atividades? Formação, então, à distância e presencial, promover seminários, promover oficinas, promover prêmios, né? Eu, por exemplo, eu estava na coordenação nacional do prêmio da PS. A gente recebeu 5 mil trabalhos em 2 anos, né? De relatos. Perdão, Dirceu, só deu uma picotada aí na hora que você foi falar do nome do prêmio aí, que eu acho que aí ficou... a PS Forte, prêmio de atenção primária saúde forte. Então, você pode, voltando, você pode fazer capacitação, então você tem que organizar um curso, contratar tutores, professores, universidade e desencadear um curso. Você tem que fazer outros materiais menores, simples, folder, etc. Você tem que falar na TV, você tem que falar na rádio, tem que falar no Horário do Brasil, você precisa falar nas redes sociais do Ministério, você precisa produzir seminários, fóruns, oficinas, pegar os 10 municípios que melhor fazem o programa, juntar com os piores que fazem o programa. Você tem que desencadear, por exemplo, é muito comum, né, no passado era comum, né? Você lança um novo programa, você tem que desencadear um conjunto de estratégias que a gente chama de estratégias concomitantes. Essa é a palavra, tá? Estratégia concomitante. Eu tenho uma estratégia principal
que é produzir um documento para orientar o cuidado em relação ao enfrentamento à obesidade. Mas eu tenho que lançar um conjunto de ações que, para essa ferramenta, que é o documento, o protocolo, ele se tornar vivo, utilizável, ter valor de uso no dia a dia. Isso é para tudo. Então, para mim, é decisivo. Quanto mais tiver ações concomitantes, concatenadas, de aprimoramento, implantação daquele programa, a maior chance dele ter ser implantado. Porque, assim, ó, o desenho tem programa que é péssimo, o desenho, a lógica é toda ruim, mas você precisa ter um desenho bom do programa. O programa tem que ser bem desenhado, ele tem que ser bem entendido pelo usuário, bem entendido pelo trabalhador, bem entendido pelo gestor municipal, ser entendido pelo conjunto dos conselheiros de saúde, ou conselheiro da segurança alimentar e nutricional, ou da alimentação escolar. Ele tem que ser entendido, o programa. Então, você tem que abrir mão de várias estratégias para a população e os trabalhadores entenderem a implantação daquele programa. Então, esse é o lado crítico, né? Eu tenho dezenas de documentos, mas será que esses documentos estão sendo de fato utilizados? Está gerando efeito concreto na vida das pessoas? Né? É interessante você falando, né? Porque são diversos processos de tradução, né? Porque também é possível, né? Que justamente por essa estrutura, né, política administrativa, Brasília se afaste da execução, né? Quer dizer, essa tradução que você fala, quer dizer, o imaginário de quem está ali no Ministério da Saúde imaginando algo sendo executado, né? E aí ele se transforma em um texto, né, que vai tentar traduzir todo esse imaginário. E aí ele vai ser recebido pela equipe de trabalhadores, né, trabalhadoras e trabalhadores, né, na execução. Como que vocês conseguem que esse imaginário, porque se a gente imaginar esse imaginário tipicamente onde não há qualquer vivência de ambos os lados, né, se a gente distanciar a execução do planejamento, da gestão, tanto um lado quanto o outro não vão conseguir imaginar em conjunto nunca. Como é que vocês se aproximam da execução? Né? Como é que existe um plano de visitas né, e vivências da parte de vocês, do Ministério da Saúde, nos municípios? Ou como é que dá para vocês se abastecerem de vivência? Né? Olha, então, primeiro que tem diferenças, tá? O que eu estou falando aqui tem coordenações e departamentos e secretarias que fazem, outras que não fazem, umas que fazem menos, umas que fazem com mais intensidade. Mas, de modo geral, o SUS, né, pela questão do modelo de implementação tripartite, de responsabilidades compartilhadas, ele tem uma tendência ao longo da história de ser muito, que eu chamo aqui de porosidade, ele é muito poroso às experiências locais. Quase todos os programas, tem exceções, tem diferenças, eles nascem de experiências locais. E como é que é feito isso, né, na prática, né? Marquinhos, a gente simplesmente define um tema e ou contato telefônico, às vezes, né, contato telefônico, visitas em loco, ou você traz para Brasília, você pega assim, eu vou trazer 10 municípios pequenos, 10 municípios médios e 10 municípios grandes. Com o tempo, você já vai conhecendo. 10 municípios pequenos, deu uma cortada aí que eu acho que era uma coisa legal. Então, você traz municípios de várias ordens, tá? Do norte, do nordeste, pequenos, médios, grandes. Com o tempo, você conhece os municípios que têm mais experiência também, então você mistura municípios tradicionalmente bem organizados com municípios e tem municípios que estão inovando também, né? Então, essa rede você traz para Brasília, geralmente uma oficina de 2 dias, onde é que você tem municípios que estão implantando o programa no dia a dia, lá, os nutricionistas no dia a dia. Você traz professores universitários parceiros que publicam sobre o tema, escreveram sobre o tema, publicam sobre o tema, você traz eles também, né? E você mistura com os seus técnicos, junto com o CONAS e CONASEMES, né? O Conselho de Secretários Estaduais e Municipais. Geralmente você junta eles, dependendo do tempo que você tem para fazer política, e vai e volta, né? Você vai produzindo os relatórios e a política
Às vezes num tempo muito curto também, mas às vezes você tem um tempo aí adequado de produção. E também, eu avalio, cada um tem uma avaliação sobre isso, eu avalio também que no passado a gente tinha muita capacidade de, vai implantando uma política e não vai dando certo, você vai refazendo, ajustando ela, né? O gestor ele tem que ter muita capacidade, percepção, sabedoria, humildade e jeitos de entender que o que não está dando certo, o que ele precisa mudar, né? Guia de programas tradicionais, como o programa Mais Médicos, como o programa o programa de financiamento de alimentação e nutrição para os municípios, que é o FAN, né? O Fundo de Financiamento, ou dos micronutrientes, Bolsa Família, você vai mudando questões, né? Você vai mudando. Por exemplo, para implantar o prontuário eletrônico no passado, a gente chamou 3 grandes cidades que tinham muita história na implantação, que era BH, São Paulo e Florianópolis. Aí depois você montou um pool de 20 cidades que são parceiras, que recebem antes o ambiente de teste, né? Então você faz uma rede de parceiros que te informam antes de lançar um programa como é que ele está funcionando. Então isso é muito dinâmico. Assim, o governo federal ele tem muita capacidade de construir parcerias para fazer o desenho dos programas. Você vai dizer, mas tem cada programa que não presta de nada, né? Mas eu não estou dizendo que a gente é bom, que todo mundo acerta, não é nada disso. Tem um monte de problema. Só que e tem gestor que também acha que já sabe tudo, né? Então, né, tem chefe que já acha que sabe tudo. Mas aí as entidades pressionam porque tem que debater de forma tripartite. E tem acordos políticos, tem várias formas de ganhar um debate, né? Na arena decisória também, né? Tem várias formas de ganhar um debate na arena decisória. Mas o SUS tem muita base municipal. É muito difícil ter um programa de melhorar atendimento hospitalar, que você não chama os municípios, diretores de hospitais. Cada área, vamos mudar o SAMU. Aí você chama os lugares que o SAMU está melhor implantado. Tem muita troca. Tem muita troca entre trabalhadores e gestores. Legal. Tem aqui uma pergunta no chat aqui da Giovana também, que ela botou ainda agora. Assim, apesar de um pouco também do que você já estava falando, né? Refletindo um pouco sobre isso, como você comentou, sobre esse elo entre a gestão da PNAM com a atuação dos nutricionistas na ponta, né? Acho que você acabou falando, né, disso aí. Gente, tem alguma dúvida a mais? Mas falar sobre isso aqui especificamente, quando eu entrei na SEGAM, eu fiz parte desse documento, e foi feito outros e tal, eu fazia oficinas pelo Brasil discutindo o papel do nutricionista no NASF, né? E tem um documento da SEGAM que orienta o trabalho do nutricionista no NASF. Então, qual é essa relação, né, que a Giovana está perguntando sobre a política e os... Só que, gente, é a política e os programas, tá? Programas governamentais também, não é só política, macropolítica. Eu acho que a política reflete muito para o coordenador de alimentação e nutrição municipal e estadual, a direção dos gestores. Mas os programas, eles refletem no dia a dia. Por exemplo, um é isso, um documento. Outra, teve várias questões que envolvem alimentação complementar e aleitamento materno, também oficinas, orientação de trabalho. Indicadores de saúde. Por exemplo, você tem indicadores hoje de doenças crônicas, hipertensão e diabetes, e está sendo discutido indicador de obesidade. A partir da hora que eu tenho um indicador de obesidade, o nutricionista de qualquer UBS, enfermeiro e médico de qualquer UBS, ele vai lidar com esse indicador. E aí, cada indicador tem as suas orientações sobre como melhorar esse indicador, né? Como é que você faz a antropometria, como é que você faz orientações dependendo do grau de obesidade, qual é a relação da atenção básica com a atenção especializada para fazer a linha de cuidado. Então, a produção de programas, indicadores, financiamento, capacitação e também a produção de campos no prontuário eletrônico, no desenvolvimento do prontuário. Como eu estava falando, Giovana, é um conjunto de coisas que se materializam para o dia a dia, né? Se você chega hoje numa UBS, você é nutricionista contratada, e no município não tem muita tradição. Você pode olhar os programas, os documentos disponíveis no site do Ministério para orientar a sua prática, isso que o Marquinhos falou, né? Eu leio os documentos e oriento minha prática.
A outra, com o tempo, eu vou ficar sabendo por lista de e-mails, lista de WhatsApp, capacitação disponível online, capacitação presencial, especialização, mestrado. A gente, por exemplo, financia mestrado profissional em saúde da família. Então, tem um conjunto de coisas que vão acontecendo, que vão orientando o dia a dia lá do nutricionista, né? Mas vai da habilidade dele, do gerente daquele serviço, do coordenador de serviço e do coordenador do secretário de saúde. Né? Imagino que quando um de vocês aqui assumir tanto um papel, vamos chamar assim, tá? Um papel na assistência, ou um papel na gestão do SUS ou da alimentação e nutrição, vocês vão se alimentar dessas estratégias, são estratégias clássicas de orientar o trabalho. Isso é aqui na Alemanha, no Japão, você direcionar recursos financeiros para indicadores de saúde, para formação, produção de documentos, produção de estratégias concomitantes, como eu já falei. Então, você tem que abrir mão, né, desse conjunto de estratégias, como gestor, por exemplo, a gente não falou aqui, mas educação permanente, você precisa, toda hora você tem que ter seus trabalhadores em processos educativos, ou dentro da... Por exemplo, quando eu fui coordenador de atenção básica, lá no passado, a gente estipulou que 2 horas por semana a unidade estaria discutindo textos, reunião de equipe, né? Produzindo análise dos indicadores, se autoavaliando, planejando o serviço. Um gestor local, você, fazendo assistência, ou como gestor, você tem que produzir espaços institucionais para o trabalhador estudar, ou durante o trabalho e fora do trabalho. E ele fazendo isso, ele vai melhorando como nutricionista da assistência ou como nutricionista da gestão, em qualquer lugar, né? Ô, Dirceu, na hora que eu tiro o fone aqui, eu continuo te ouvindo, tá? Porque aí eu abro aqui minhas caixas de som. É porque se eu deixar, né, na hora que você tá falando, fica dando eco aí para você, fica muito ruim. Aí eu prefiro botar só aqui, mas na hora que eu tiro, eu abro. Porque às vezes, não é a nossa casa que invade o trabalho, né? O trabalho invadiu nossa casa. Então essas coisas acontecem. O moleque veio aqui fazer macaquice na hora que você estava falando, não sei se você viu, né? Então essas coisas... Teve outro dia que eu estava dando aula, a minha mais nova, né? Ela tá com 4, de 3 anos, pulou no meu colo e falou: papai, só tem um pum. Então, tem dessas. Deixa eu te falar, você falou uma coisa que eu achei, 2, na verdade. Uma é quando você fala o coordenador de alimentação e nutrição municipal. Até eu, isso está muito longe aqui para a nossa região. E isso é comum no Brasil? Você ter na Secretaria Municipal de Saúde um coordenador de PNAM, né? Que seria um coordenador de PNAM local, né? Isso é comum? Onde tem isso para a gente ver? O que acontece? Municípios tradicionais e grandes que têm recurso, né? Curitiba, Guarulhos, Campinas, né? Geralmente tem mais que uma referência. Os municípios pequenos e médios têm uma referência técnica que eles chamam, né? E às vezes as coordenações estaduais têm uma equipe técnica dentro do organograma. Então, o que acontece? Quando você está dentro do organograma, nem atenção primária, tá? Uns 7 anos atrás, eu fiz um levantamento que tinha 9 estados que não tinham no organograma estadual previsto a coordenação de atenção básica, atenção primária, quiçá alimentação e nutrição. A coordenação de atenção primária, aqui pelo menos no nosso município, já há muitos anos tem. Essa pelo menos. O Ministério tem uma questão de espelhar a gestão. Por exemplo, se o Ministério cria estruturas institucionais, geralmente os estados e os municípios aplicam no seu organograma o espelho da estrutura do Ministério, para receber financiamento e para participar dos programas também, né? Tem uma questão bem pragmática aí. Para ter uma linguagem, né? Me parece isso muito lógico, né? Para funcionar, né? Você cria uma linguagem que a coisa flui, né? Mas, assim, referências do campo de alimentação e nutrição, todos os estados têm, e grande parte dos municípios acima de 100 mil habitantes também tem. Tem um nutricionista dentro da equipe, ele fica ou na coordenação de promoção da saúde, ou na atenção primária. Ele não tem uma coordenação necessariamente, mas ele é uma referência. Então, essa referência vem constantemente com o Ministério, em atividades, ela recebe os documentos da SEGAM antes dos outros, né, pela rede, né, ela é constantemente acionada.
Então, cada coordenação do Ministério, ela tem uma rede, Marquinhos, assim, a SEGAN tem uma rede muito extensa também de pessoas dos municípios e das coordenações estaduais. A SEGAN, acho que faz a cada semestre reuniões, até mais talvez, hein, com todas as referências estaduais e universidades. E eu, muitas vezes, ainda vou nessas reuniões para reencontrar velhos amigos e tal, que têm referências que já estão há muito tempo. Então, traz essas referências para Brasília, discute a agenda daquele momento, qual que é a conjuntura daquele momento, qual que são os programas prioritários da SEGAN naquele momento. Os programas antigos que tiveram aprimoramento, os programas novos que estão sendo colocados pela nova gestão ou análise do que está sendo feito, né? Ou apresentar a pesquisa, ou convidados, ou experiências municipais relevantes para os outros conhecerem presencialmente, né? Então, esses fóruns acontecem com muita frequência. Isso todas as áreas do Ministério promovem com muita frequência. Tem tempos que diminuem a frequência, logicamente, tempos que aumenta a frequência, e também depende da característica de cada direção, né? Eu chamo de direção, ou o departamento, ou o coordenador. Tem coordenador que é feito a mais participação e outro que é menos, né? Então, ele estabelece esses compromissos com a sua rede. Outra coisa aqui... Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando eu cheguei na SEGAN, eu tinha uma discussão que a SEGAN era muito vigilância alimentar e nutricional, né? Vigilância, 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 e tinha curso para vigilância. E eu falava assim, não, gente, a gente tem que ter um curso, e a gente tem que ter uma ação deliberada para o nutricionista coordenar a política em âmbito municipal. Ele tem que lidar com a alimentação escolar, lidar com o sentido de intersetorialidade, né? Mas ele tem que lidar com a obesidade, ele tem que lidar com a fome, ele tem que lidar com a agricultura, ele tem que discutir diabetes, ele tem que discutir a alimentação do quilombola, população negra, ele tem que discutir... o nutricionista ele tem que se apropriar da agenda da alimentação e nutrição e fazer essa agenda vingar localmente, né, com suas possibilidades financeiras, de estrutura de equipe e estrutura que ele tem. Mas a SEGAN teve muitos anos uma lógica muito focada na vigilância alimentar e nutricional. O tema era sempre CISVAN, CISVAN, CISVAN. Do CISVAN foi para o Bolsa Família. E uma das coisas, Giovana perguntou lá atrás, né, da crítica, é como que o nutricionista do âmbito municipal e a SEGAN também tenta lidar com uma coisa assim, como ela vai municiar esse nutricionista do município que trabalha na saúde, na gestão, tá? Não está na assistência, está na gestão. Está lá dentro de algum espaço da gestão municipal. Como é que ela vai se aproximar dessa figura, desse nutricionista, e vai discutir qual é a prioridade para 2021, 2022? Né? Por exemplo, agora na Covid, qual é o papel do nutricionista frente à questão da obesidade, doença crônica, atendimento de gestantes, na Covid, por exemplo, está aumentando muito a mortalidade de gestante por vários motivos e tal. O que ele está fazendo? O que o nutricionista está fazendo em relação ao cuidado nutricional, pensando na Covid, sequelas? O que ele está fazendo? Né? Então, assim, como que o nutricionista deixar só de fazer a questão da vigilância e um programa ou outro, ele pensar no âmbito municipal? Eu sei que não é fácil, tá? É fácil eu ficar falando aqui. Mas como o nutricionista no âmbito local constrói parceria com as universidades, parceria com a segurança alimentar, e como é que ele pensa a alimentação e nutrição para dentro do sistema único de saúde local. Não ficar só discutindo vigilância alimentar e nutricional, porque isso é um âmbito da política, não é toda a política. Porque por muitos anos eu percebo que, não agora, tá, mas no passado, por muitos anos o nutricionista ficou fazendo CISVAN. Quando eu fui contratado na Secretaria de Saúde, eu era nutricionista do CISVAN. E eu fui contratado para isso, e só que aí eu virei o coordenador e tal, da atenção primária, mas é impressionante como nutricionista, e a política era focada só na área de vigilância, em falar, eu tenho um número X de obesos, eu tenho um número X de desnutridos, tá bom, mas o que faz? Como é que organiza cuidado? Qual é a atividade coletiva? Qual é a atividade individual? Qual é a atividade que eu vou desenvolver para aumentar o acesso à alimentação saudável, disponibilização? Como é que eu faço isso? Ele não se colocava nesse lugar de gestor da política no âmbito local.
Tanto que tu falou agora aí, eu não vejo essa figura, não é tão simples e tal. Eu acho que tem um problema aí do nutricionista não lidar com essa questão dessa tradução, que tu chamou de tradução, né? Do âmbito macro nacional para o âmbito local, ele se colocar nesse lugar. E se ele não fizer, bicho, ninguém vai fazer. Não vai chegar alguém lá, um enfermeiro, fisioterapeuta, médico, administrador hospitalar, e falar assim, ó, faz isso aqui. Não vai fazer. Se o nutricionista não galgar espaço, não tiver capacidade de gestão, de conseguir orçamento, conseguir fazer diretrizes locais no âmbito local, não vai ser, assim, outra profissão que faz muito isso é a enfermagem, né? Ela ocupa muito esse espaço também da nutrição clínica, na gestão também. No Paraná, quando eu era estudante, a coordenadora estadual era uma enfermeira, coordenadora de alimentação e nutrição, né? Era uma enfermeira. Legal demais. Ô, Dirceu, eu falei para você que a gente tinha das 17 às 18, mas agora que eu lembrei, eu tenho esquecido disso. Eu tento sempre terminar por volta de 20 para as 6, 15 para as 6. Desculpa, 15 para as 6, porque o pessoal tem outra aula às 17. Tá bom. Né? E tem uns colegas meus que são meio obcecados com essa coisa de aula, então eles começam às 17 horas e fazem chamada às 17h01. Né? Eu não faço chamada, eu já passei dessa fase, sabe? Eu parei de fazer chamada em sala de aula, mesmo no presencial. Mas tem uns colegas que fazem, e aí o povo não tem a chance de fazer um xixi, né? Beber uma água, sei lá, respirar um ar, descansar o ouvido. Mas olha, legal, você está deixando o teu contato. Eu não sei, gente, mas mesmo assim, a gente ainda tem aí 12 minutos, se vocês quiserem perguntar algo para o Dirceu, porque senão vou passar para ele fazer as despedidas. Danilo tá aí? Quer falar, Danilo? Olá, Dirceu. Eu deixo sempre para falar no final, né? Deixa o pessoal falar aí. Bom, Dirceu, rodei o Brasil aí, ouvi muito seu nome. É a primeira vez que eu estou tendo um tipo de contato. Conheci a Kelly e tal, conheci outras pessoas aí pelo Brasilzão, na época de Enem, principalmente. Também fui coordenador nacional aqui do Sudeste. E aí eu queria perguntar mais para você, assim, você que está inserido aí, está dentro, está em Brasília, quais são os riscos que você vê, né, para o direito humano à alimentação adequada e saudável, para as políticas de nutrição, caso esse governo continue aí por mais 4 anos? Ou se você tem esse posicionamento aí, beleza? É isso. O Marquinhos fica rindo. Olha, o que vocês estão vendo pela imprensa é o que eu vejo aqui também, né? A primeira questão, que a política de segurança alimentar, ela está diretamente relacionada com duas questões: a falta de desenvolvimento econômico e desenvolvimento econômico inclusivo, né? Você ter política de desenvolvimento econômico que coloque recursos financeiros e oportunidades para a classe trabalhadora sair das condições precárias e de fome que ela vive, né? Então, assim, momentos que a gente tem estagnação ou diminuição de recursos vinculados ao programa Bolsa Família, e você tem esse alto índice de desemprego, de qualquer governo vai afetar diretamente as condições alimentares da população, né? Então, isso, eu acho que tem essa questão macro. A outra que é um desafio para todas as políticas sociais no nosso campo de alimentação, nutrição e do SUS, é o debate que envolve aí o tripé da reforma do Estado, que passa pelo novo regime fiscal da emenda constitucional 95. Perdão, Dirceu, como é que vai se dar? Deu uma picotada aqui. Pela discussão do ajuste fiscal feito pela emenda constitucional 95. Esse é um desafio de todos os gestores e do país, né? Como que vai equacionar política social no âmbito do SUS, da segurança alimentar e nutricional, com escassez de recursos provenientes do ajuste fiscal. Eu acho que esse é um desafio para esse governo e qualquer outro governo. Eu acho que nós todos, gestores públicos, estudantes, a gente tem que discutir, primeiro, esse aspecto da economia. Como é que a gente entende o desenvolvimento econômico do país, quais desafios atuais e futuros para o desenvolvimento econômico. O segundo aspecto é as políticas sociais. O que a gente acha do SUS,
Eu acabei de apresentar um trabalho sobre o gasto brasileiro em atenção primária em 2017, nos 3 âmbitos. Eu apresentei no Congresso da Abrasco. E, historicamente, os estudos do gasto em saúde no Brasil já têm números de referência muito bem trabalhados desde o início dos anos 2000. E a gente tem um padrão de gasto que vai diminuindo ao longo dos anos, né? O gasto da atenção primária brasileira, que é o gasto também da política de alimentação e nutrição, ele está entre os mais baixos do mundo, não agora, nos últimos 20 anos. O nosso modelo é um modelo muito focado, Danilo, no modelo hospitalar, e centralizado no cuidado médico e hospitalar. Isso se traduz no gasto em saúde, em atenção primária, aonde que na atenção primária, discutindo o campo dos direitos, alimentação e direito à saúde, sem atenção primária forte, não se materializa o direito humano à saúde, o direito humano à alimentação e nutrição. Os direitos sociais não passam por a gente aumentar, passam também para a gente ter mais hospitais, pronto-atendimentos, clínicas, vigilância em saúde, vacinas, né, um parque tecnológico, etc. Mas passa pela atenção primária. Ela essencialmente ela materializa, isso é em Cuba, é na Espanha, na Inglaterra, é na Irlanda, é na Holanda, é em Portugal. E a gente não conseguiu, enquanto campo dos profissionais de saúde, movimentos sociais, sociedade no geral, pessoas do judiciário, do parlamento brasileiro, mudar o gasto em saúde nos últimos 20 anos. A gente tem um padrão baixo de gasto social, né? Então, acho que o desafio desse ou do outro governo é a gente fazer a resistência para aumentar o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e os recursos para amenizar o sofrimento humano no campo da política social e na política econômica. Eu acho que esse desafio está dado para o governo, estava dado para o governo Dilma, está dado para o Temer, Bolsonaro, etc. Governos que pioram isso e governos que tentam enfrentar isso equacionando de uma forma ou outra. Mas o Brasil, a gente tem uma década, né, que a gente está com baixo desenvolvimento econômico e social. Então, como que a gente faz isso, né? Eu acho que tem que é por esse caminho, acho que é desenvolvimento econômico e desenvolvimento social atrelado, e para diminuir, porque assim, a desigualdade social brasileira é brutal. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, se a gente não tentar enfrentar os mecanismos dessa desigualdade social, com políticas, primeiro de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento educacional e políticas sociais no âmbito geral, a gente não sai dessa situação que a gente está hoje. O Dirceu, é louvável a forma como você tem a tranquilidade de conseguir, de uma forma limpa, né, sem apego nenhum, porque eu te conheço muito mais, né, do que você está sendo aqui, e a gente se conhece e sabe quais são as nossas preferências, e é muito legal, mesmo você tendo vivido, né, acho que você deixou bem claro para todos aqui, você está no Ministério da Saúde há 16 anos, quer dizer, você viu governos e governos, né, e mesmo assim, você em momento algum colocou contrastes em função dos gestores maiores, e te admiro por isso, acho bem legal, ainda mais num momento como esse no Brasil. Eu acho que a gente precisa mais desse nível de conversa, menos polarizada mesmo. E bem bacana a tua postura, parabéns, viu? Porque é difícil. Eu confesso que muitas das vezes eu não tenho conseguido ter a tranquilidade e a postura que você está tendo. E não foi. Eu assisti a tua palestra também agora recente, no Congresso Internacional do Rafael. Você conseguiu manter a mesma linha de discurso. E hoje aqui também, e parabéns, viu? Porque não é fácil, eu não tenho conseguido. Vira e mexe, eu deixo escapulir e mostro quem eu sou e pronto. Aí metade de uma turma dessa já passa a me odiar. Mas eu acho que isso, na verdade, é o que precisamos mesmo. O teu discurso, a tua conversa é técnica, né? Com a maturidade política que você tem, a tua conversa é técnica, é esclarecedora, ela é pontual,
ela é sem criação de imaginários que às vezes se permite. E eu vou falar uma coisa, viu? A gente, depois que voltar para a aula presencial, nunca mais essa disciplina vai ter aulas tão boas, né? Porque vocês estão sendo privilegiados, né? O Dirceu, e vai vir vários outros, Dirceu. O Bruno vai vir para cá falar sobre as vivências dele com pessoas com deficiência. Erivelto, não sei se você chegou a ter mais contato com o Erivelto, que é uma pessoa que praticamente implantou o Cisvan Duque de Caxias, né? Carlinha, que está na vigilância em saúde. Quer dizer, coisas que eu não consigo aqui no nosso município, eu não tenho esses recursos de profissionais nessas diversas áreas para trazer presencialmente, ou é muito caro trazer, ou realmente não dá. E essa disciplina, então, vai ser... Ainda bem que está ficando gravada, porque talvez seja melhor no ano que vem, ao invés de eu ir para a sala de aula falar bobagem sobre PNAM, pegar essa aula e botar para a galera aí, galera. A aula está pronta já. Eu não vou conseguir fazer melhor. Te agradeço demais, cara. Agradeço... Porra, foi legal demais. Eu acho que assim, é icônico para a Unifal, né? Pela posição mesmo que a gente está. A gente não tem um aeroporto aqui. Para te trazer aqui, não teria como te colocar para pousar. E estão tocando de novo ali. Eu vou deixar se despedindo dele, se for da vez. Estão ligando para mim desesperadamente. Eu não atendi, estou começando a ficar realmente preocupado. E agora estão tocando a minha coisa. Danilo, você faz um encerramento aí? Vou deixar. Com o Dirceu? Cara, te amo pra caramba, te admiro demais. Obrigado demais, beijo. Valeu mesmo. Ô, Dirceu, eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade que essa turma está tendo, né? Já é a terceira vez que eu sou monitor dessa disciplina aí, eu sou um dinossauro aqui da Unifal, e com certeza dessa vez acho que deve ter ficado bem claro para a galera aí como que as coisas funcionam e tal. A gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando sobre isso, e acho que o nome do Marquinhos aí, da turma, eu agradeço muito, e boa sorte lá na terrinha lá, que eu sou paraibano, e boa sorte lá em João Pessoa aí, sucesso na caminhada aí, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Danilo e todos vocês, eu quero também agradecer, para mim é ótimo ter essa chance de conversar, pessoalmente seria sensacional, mas também esse modelo híbrido que a gente vai trabalhar na saúde, vai trabalhar na educação. Deixei aqui meu contato de celular, WhatsApp, contato de e-mail, se vocês quiserem trocar alguma impressão, trocar alguma informação, artigo ou dúvida, fique à vontade de me mandar, eu gosto muito de conversando com os alunos. Espero que a gente tenha uma outra chance para aprofundar e organizar talvez uma metodologia onde é que possibilite vocês a falarem mais e eu conseguir contar mais do que acontece aqui e discutir política social. Para mim, agradeço. É uma honra, uma oportunidade rever o Marquinhos e rever vocês, no sentido de rever a sala de aula e conversar sobre política. Eu acho que é uma pena que nós, gestores, que a gente não consegue, a gente não tem uma tradição muito forte dessa relação gestão-universidade e usuário, sabe? Eu acho que falta a gente aprimorar essa relação para a gente, para implantar melhores políticas públicas e para construir saídas pela situação que a gente está. E como última coisa, Danilo, dizer que nem se você pegar os programas do campo progressista, o que menos tem é consenso do que fazer, tá? Não tem interpretações diferentes sobre os problemas no campo progressista e tem saídas. E eu também enxergo saídas distintas, mas muito insuficientes para a demanda, que eu estou falando de vários programas que estão saindo, ou debates do campo campo progressista em relação ao SUS, por exemplo, tá? Eu acho que vocês precisam fazer esse exercício de identificar quem está falando sobre política alimentar do campo progressista e quais são as soluções de fato, né? Eu acho que a gente está, às vezes, falando num campo muito genérico e que não se traduz para políticas concretas, e isso não impulsiona mudanças de reforma. Porque entre a reforma e a revolução, não é porque eu já estou com 50 anos, mas eu continuo revolucionário, não reformista, mas se a gente não entender
a necessidade de fazer reformas, entender o que é que eu vou reformar, não vai valer de nada você ficar 1, 2, 3, 4 anos como ou dirigente ou como gestor que você pode implantar reformas. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem nem boas saídas. Infelizmente, não tem nem consenso e nem boas saídas. Galera, Marquinhos, beijo, querido. Obrigado, valeu, Dirceu. galera. Valeu. Legal, Até a legal próxima, demais, hein? Dirceu. Obrigado. Valeu, bom demais. Danilo, a gente se encontra lá na Paraíba, então. Valeu, galera. Ô, tamo junto. Show. Obrigado. Valeu, a todas e a obrigado. todos. Beijão. Tchau. Beijo, tchau. Gente, então tá. Encerra a gravação. Ah, eu tenho que encerrar Marquinhos. antes de sair da sala? É, Vocês têm algumas tá dúvidas gravando. aí? Eu Você tô tá gravando, né? O Dirceu finaliza a estava falando de gravação, revolução, a gente gravou? Peraí, deixa eu interromper a gravação. Interrompi a gravação, pronto. Fala, vocês estavam com umas dúvidas aí, ou não? De ordem da disciplina? Alguns... Ah, é o vídeo, né? É o vídeo, né, Danilo, que você me falou hoje. Tá gravando ainda? Ah, eu não sei usar gravando? esse trem, não. Eu não sei usar Tá esse trem, gravando. não. Interromper a gravação.